Guilherme revela as confusões que agitaram o início de sua carreira no Cruzeiro. Uma narrativa intrigante de bastidores que moldou seu caminho no futebol. Inscreva-se para não perder e acompanhe até o final. Ô Guilherme, você chegou a ter problema com gente que cobria o Cruzeiro, assim? De relacionamento com o repórter, com confusão? Puxão de orelha já deu em mim. Não, a mim, então... Rodrigo, eu sempre fui muito transparente com as coisas. Eu nunca gostei de ficar falando pelos cantos, mandando recado, nada disso. Tá? Então, se eu enxergava que tinha alguma coisa que tinha sido prejudicial para a instituição Cruzeiro, nada pessoal, ok? Eu conversava francamente com um jornalista ou com o outro. Né? Falou, olha, cara, essa pergunta que você fez, essa matéria que você fez, não teve uma repercussão boa aqui dentro do clube. Tem jogador que ficou muito aborrecido com você. Tá? Tem treinador que está chateado, tem dirigente que não gostou. Então, eu acho que você pode dar uma segurada aqui, dar uma segurada. Aquilo que eu falei, não existe assunto proibido. Existe a forma como você vai entrar no assunto. Tá? E em alguns momentos, assim, conversava abertamente, francamente com os jornalistas. O que ficou no folclore dessa história toda é a demissão de um profissional do jornal O Tempo, que foi atribuída a mim, inclusive, com uma nota que saiu no sindicato dos jornalistas. Né? É aquilo que a gente estava falando. Tem a verdade e tem as versões, ok? Quando o episódio todo aconteceu, esse jornalista foi demitido num dia do jogo Cruzeiro e Palmeiras, em que ele fez uma matéria dizendo que tinha 7 motivos para a torcida do Cruzeiro não ir ao estádio ver aquela partida, ok? Um conselheiro do Cruzeiro ligou para a redação e fez uma reclamação formal. Não sei se foi esse motivo que levou a direção do jornal a dispensar o jornalista. Não sei se foi. Por coincidência ou não, à tarde, quando ele chegou para trabalhar, ele foi dispensado e ficou aí o folclore de que eu tinha pressionado o jornal pela demissão dele. Liguei posteriormente para a direção do jornal, conversei com um dos donos do jornal, ele falou, fica tranquilo, você não tem nenhuma responsabilidade. Aí saiu uma nota no sindicato dizendo que o Cruzeiro estava perseguindo os jornalistas, que tinha pedido a cabeça, não sei o quê, não sei o quê. Eu procurei o doutor Gilvan. Presidente, como é que nós vamos nos posicionar? E ele teve, naquele episódio, a mesma postura que ele teve em várias situações. Era um ano muito ruim para o Cruzeiro, a gente vinha de uma série de situações adversas, né? Teve Isaías Tinoco, Luxemburgo, saída de Marcelo Oliveira. Então, o presidente virou para mim e falou, Guilherme, olha só, esse aí é um dos menores problemas que a instituição tem hoje. Se a gente ficar arrumando grandes confusões com problemas pequenos, o desgaste vai ser enorme. Nós vamos simplesmente largar esse episódio para lá. Eu falei, mas eu queria demais que o senhor ligasse para a direção do jornal O Tempo e perguntasse se em algum momento eu liguei para lá e pedi a saída de A ou B. Ele falou, eu não preciso fazer isso. Uma que eu te conheço e outra que eu conheço a direção do jornal. Este assunto está encerrado aqui dentro. Nós vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. E assim ficou. Né? Na época, eu nem dei nenhuma entrevista. É a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto. Porque o clube me pediu para não me posicionar. Foi desgastante? Foi muito desgastante. Mas, cara, sabe quando você tem a consciência tranquila? Aí fica mais fácil, né? Você chega em casa, e eu chegava perante a diretoria inteira, o doutor Lemos, que era uma pessoa muito influente, fui na sala do doutor Lemos. Doutor Lemos, aconteceu isso, isso, isso. E aí ele falou, não muda nada, vai lá e continua o seu trabalho. Você está aqui e é para isso mesmo. Defenda a instituição, nós temos certeza que isso não aconteceu, nós temos relação com o pessoal da direção do jornal e a vida que segue. Aí fica mais fácil, né? Quando está com a consciência livre, fica mais fácil. Posso contar uma coisa? Pode, conta. Na verdade, é um caso mesmo. Eu já contei esse caso aqui, mas agora... com o Guilherme. O Guilherme está aqui, né? Porque tem relação com ele também. Uma vez saiu, você vai lembrar disso, Guilherme, saiu na imprensa toda, eu estava no Globoesporte.com, e aí saiu na imprensa toda que o Cruzeiro estava contratando o Riquelme. E que o Riquelme estava, sei lá, no Mater Dei, no Life Center, caramba.
E eu, puta merda. E aí, Super Esporte dá. E todo mundo dá assim. O Riquelme estaria no. Estaria. Pra não perder a possibilidade de dar um furo, mas também não tô falando que tá. Que tá. Estaria. E a Globo, a gente tinha um negócio. A gente só vai dar a notícia se a gente tem certeza. Se você trabalhou lá, você sabe como é que é. E aquilo. Mas de tô onde vendo... vocês tiraram isso? Isso. Aí eu tô vendo lá, Super Esporte. Puf, tá, UOL. Riquelme no Cruzeiro. Foi caceta. Coloquei os caras tudo louco atrás, tá? Ninguém. Começou a me ligar chefe do Rio. Cabelado, que eu adoro, tal. Gustavo Poli, tal. Scaldi, e aí? Tá todo mundo dando, Super Esporte deu. Aí eu falei, cara, não tá... espera um pouco. Peguei o telefone. Guilherme, tudo bem? Aí o Guilherme entendeu. Guilherme, porra, tá todo mundo falando que o Riquelme tá... O Guilherme falou uma frase, falou assim, Scaldi, não tem nada disso. Eu falei, Guilherme, um abraço, valeu, obrigado. Aí liguei para todo mundo, não tem nada. Porque sabe quando você... Essa é a confiança, entendeu? O Guilherme nunca nessa relação titubeou. Nunca titubeou. Nunca falou uma coisa e aconteceu outra. Sim. Então, quando ele virou para mim e falou, não tem. Eu falei, não tem. Aí o Cabelada falou assim, eu espero que você esteja certo. Porque, assim, se ele tivesse, tá fora da Globo, inclusive, amanhã. Ô, Rodrigo, hoje eu trabalho com... Eu tenho uma agência assim, de comunicação e dou uns treinamentos, um media training para executivos, para atletas, para uma série de profissionais. E a gente sempre fala muito em reputação e credibilidade. São duas coisas que você jamais pode perder para que você continue sendo um profissional respeitado. E eu falava demais para a turma que trabalhou comigo. A seriedade com que vocês têm que trabalhar. Nós não estamos aqui para fabricar, para inventar nada. Ok. Se você me liga e o Riquelme está fazendo exame aqui em Belo Horizonte, eu falo para você que não tem nada e anuncio ele algumas horas depois. Aí você me ferra. Além de eu te ferrar, você ia olhar para mim para o resto da vida e falar, eu não confio nesse cara. Eu não posso acreditar em nada que ele está falando. Quando existia algum tipo de situação que o clube falava assim, Guilherme, nós não podemos deixar que a notícia vaze. Se alguém ligar para você, inventa alguma coisa, mas não pode vazar. Então, aí são duas situações. Por que não pode vazar? Isso é bom para o torcedor entender. Às vezes, o clube está de sacanagem com a imprensa, não quer deixar a imprensa. Tem nada a ver, porque existe um segredo que faz parte do negócio. Quantas vezes, e aí vou voltar no caso do Arrascaeta. O Arrascaeta estava praticamente vendido para o Internacional. Quando nós soubemos que o jogador estava em negociação, o Cruzeiro atravessou e tirou o Arrascaeta do Internacional e trouxe para cá. Esse é o segredo que as negociações precisam ter. Existe o tal de salgar a conta. O que eu quero dizer com isso? O Cruzeiro está contratando o Elton. O Atlético não está nem pensando no Elton. Mas chega a informação lá de que o Elton está vindo para o Cruzeiro. O que o Atlético pode fazer? Não estou dizendo que isso acontece. Isso é uma coisa hipotética. Mas às vezes acontece. É hipotético. O que o Atlético faz? O Atlético não quer o Elton, mas vai salgar a conta do Elton. Ele entra e fala, mas quanto que o Cruzeiro está pagando? 100 mil. O Atlético paga ele 200 mil por mês. Aí o Cruzeiro vai ter que pagar 250. Tem que pagar 250, porque o Cruzeiro não pode perder o Elton para o Atlético. Já estava... Entendeu por que existe o segredo? O segredo não é para prejudicar a imprensa, é para o clube se resguardar. Então, voltando na minha situação, Guilherme, nós não podemos confirmar que o Elton está sendo contratado. E aí, se você me ligar, que eu normalmente dizia? Eu não tenho essa informação. Okay. Eu não disse para você que não está contratando, ok? Mas eu vou dizer o que para você? Se coloque no meu lugar. E depois você foi trabalhar em diretoria de comunicação de clube, você trabalhou no Minas, você sabe o quanto que a direção pede para a notícia ser preservada até a hora que o anunciante quer fazer parte do anúncio, que o contrato já está assinado. Né? Nós tivemos um problema uma vez com um zagueiro do Grêmio, que o Cruzeiro anunciou se o contrato está assinado. Quando saiu a notícia, e nós divulgamos no site oficial do clube, orientado por um determinado diretor, o Grêmio falou, tem nada disso. O que o Grêmio quis fazer?
Agora vocês vão ter que pagar mais. Vocês vão ter que pagar mais. Vocês anunciaram sem ter nada assinado. Então o clube precisa ter esses cuidados. Isso não é para prejudicar o trabalho de ninguém. Isso não é para evitar que A, B, C ou D dê o furo de reportagem. O Cruzeiro passou por isso na temporada passada, com o Guzmán, colombiano. O Cruzeiro chegou a anunciar, colocar a arte dele. O Guzmán Jean-Pierre também, colocou do Grêmio a arte agora. Do Cruzeiro. Jean-Pierre agora colocou, do Grêmio também. Anunciou e o Grêmio foi e vetou a contratação. Exatamente. Dessa história, você falando a respeito dessas negociações, eu lembro do Maluf. Maluf sempre é lembrado que o Maluf pegava, quando a gente descobria alguma coisa, e chegava nele: Maluf, eu tenho informação que o fulano tá vindo pro Atlético, pro Cruzeiro, onde que ele tivesse. Ele pegava, olhava assim pra gente assim, e tipo assim, os caras descobriram. Aí ele falava assim: não confirmo e nem desminto. E saía. Muito aí, antes, pelo contrário. Quando ele falava isso, aí você... Tem alguma coisa. Aí tem coisa. E muitas vezes a negociação está acontecendo e o diretor de comunicação ele não é informado. Não fiquem achando que tudo que acontece dentro do clube, o diretor de comunicação está lá dentro e está participando. Nós chegamos para o jogo final da Libertadores de 2009 contra o Estudiantes no Mineirão. Um repórter vira para mim e falou: sei que o Cruzeiro está contratando o Gil, zagueiro do Atlético Goianiense. O Gil que hoje está no Corinthians. Eu não sabia. E eu achei um negócio assim tão inusitado na hora de uma decisão da Libertadores. Aleatório, totalmente aleatório. Eu falei: olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu não tenho essa informação. O Maluf não comentou nada comigo. O Zezé, que já era o presidente de novo nessa época, não falou nada comigo. Eu não tenho essa informação de que o Cruzeiro está contratando o Gil. Mas vamos fazer o seguinte: vamos esperar acabar o jogo. Estava praticamente já iniciando a partida da decisão. Assim que acabar o jogo, eu vou procurar saber. E realmente existia a contratação e eu sequer imaginava que o Gil tinha sido oferecido e o Cruzeiro estava contratando. Aproveitando